Salve amigos, salve amigas, tudo bem com vocês? Chegamos aqui na Praça da Sé, São Paulo. Aqui tem a estátua dele, né? Uma homenagem da capital ao apóstolo que dá nome ao estado e à cidade. E aqui a catedral, muito imponente. Aqui um índio, um padre. São Paulo foi fundada por jesuítas, né? E tinha muitos índios aqui naquela época. 1554 é a data de fundação da cidade. E aqui uma homenagem ao padre José de Anchieta. E aqui embaixo tem a entrada para o metrô da Sé. É essa a rotina aí numa grande cidade. E aqui o mapa da linha de metrô São Paulo. Então nós estamos aqui na Sé. É muito fácil o deslocamento. Numa direção aqui a gente vai para o norte da cidade, né? Até o Tucuruvi. E aqui já é Guarulhos. E aqui a gente vai para o sul. Aqui é o leste, aqui é o oeste. Então é muito fácil se deslocar de metrô e por isso que é a forma mais recomendada aí de aproveitar a capital. Dá para comprar aqui nos guichês e também pelo aplicativo. E aqui fica a Praça Clóvis Bevilacqua. Esse Clóvis foi um advogado. E aqui fica a sede do Tribunal de Justiça. E essa aqui é a rua 11 de agosto. 11 de agosto é uma data que se comemora o Dia do Advogado. E é muito majestoso o Tribunal de Justiça São Paulo. Arquitetura clássica, vários detalhes, vários adereços, muito bonito mesmo. E essa região aqui foi toda, digamos assim, desobstruída, porque tinha muito morador de rua. Ainda tem alguns aqui, mas não tanto como tinha antigamente. Então tá ali a plaquinha. Palácio da Justiça, inaugurado em 1933. E o Tribunal de Justiça de São Paulo é o maior do Brasil, tanto em número de processos como em importância também, né? O estado de São Paulo é o mais rico, então acaba que se torna mais movimentado também. E ali atrás fica o fórum da cidade. E o pessoal vem tomar banho aqui na Praça da Sé. Tem essa cascata
Muito bonito aqui o paisagismo do local. E a catedral tá ali, vamos conhecê-la. Olha só o paisagismo aqui da Praça da Sé, como ele é rico em essas árvores aqui, vegetações de um lado e de outro. Pena que a sujeira estraga um pouco, né, ó, a beleza. E tem bastante policiamento aqui nessa região, né? Então, posso dizer que é um local seguro. E aqui é o marco zero da cidade. Quando você põe no Google, ele marca a distância a partir daqui. Então, essa é a fachada da imponente Catedral da Sé. Ela é adornada por imagens, acho que são de apóstolos ali. E a cidade foi fundada em 25 de janeiro de 1554, quando aquele padre ali, o José de Anchieta, e um outro padre também, o José da Nóbrega, rezaram a primeira missa numa capela que fica aqui próximo. Essa é a entrada da catedral, então. É um interior bem simples, assim, não tem grandes suntuosidades. Ela é bem alta. Diz que dá para fazer um tour ali a partir das 9 da manhã. Então é bem completo. Se você quiser, dá para visitar também embaixo ali. Diz que tem os túmulos ali dos bispos que passaram por aqui. E nesse prédio aqui que funcionava aquela editora, livraria Saraiva. É muito famosa nessa área jurídica aí. E ali o fórum da cidade, que fica na Praça João Mendes. Esse João Mendes era um advogado. Ali ainda tem o logo ali da Saraiva.
E aqui em São Paulo tem muito desses botequinhos aí, eles servem de tudo um pouco. Comida, bebida. Olha como é que se escrevia comércio antigamente. Comércio com 2 M's. E aqui fica a Faculdade de Direito da USP. Esse aqui é o chamado Largo de São Francisco. Muito famosa essa faculdade. Muito antiga, muito tradicional. E ali ao lado fica a igreja de São Francisco, por isso que tem esse nome. Se o senhor for, se eu olhar para o olhos, o céu, o senhor Deus abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificar o Senhor por vossas vidas, os santos dias que vão trabalhar no trabalho, os que vão marcar no tirado por todos. E demais, o Senhor nos abençoe. Tão formosa investida do sol, tão bonita como o remo. Tá acontecendo uma missa ali. O prédio é bem antigão, 1647. E aqui bem pertinho da igreja de São Francisco fica a prefeitura. Aqui é a famosa rua Líbero Badaró. Então esse Líbero foi um médico. Ele faleceu bem jovem, foi assassinado. Aquelas tretas de antigamente, né? Você acha que só hoje em dia tem treta? Antigamente tinha. Sempre existiu e sempre existirá. E aqui então, o belo prédio da prefeitura. E aqui originalmente foi construído pelo aquele empresário lá, o Matarazzo. Para demonstrar todo o poder dele, né? Ele fez esse prédio bem suntuoso. E hoje em dia o prefeito despacha aqui, mas as secretarias mesmo não funcionam aqui. É aqui o chamado Vale do Anhangabaú. Aqui passa um rio, só que esse rio foi canalizado. Hoje em dia esse rio não está mais à mostra. Então tem viadutos lá embaixo, passa a avenida. E ali é o teatro, né? Teatro Municipal São Paulo. Tá tendo um festival aí, festival de rock, por isso que eles colocaram essas tapumes aí. Esse aqui é o prédio antigamente da companhia elétrica aqui da cidade. Hoje em dia é o shopping ali, o Shopping Light. Esse é o famoso teatro. E aqui vários prédios históricos. E ali o prédio da fazenda, né? O dinheiro, a receita do município de São Paulo tá ali, bem aqui no centro, ao lado da prefeitura. Agora vamos caminhar em direção a essa praça aqui, a praça a José Bonifácio. Esse José Bonifácio, ele participou muito forte lá na época da independência do Brasil, em 1822.
Aqui todas as atrações do centro de São Paulo, então. O Shopping Light a gente passou ali, o Teatro Municipal, a Catedral da Sé, Farol Santander, o Pátio do Colégio. Vale a pena vir para cá um dia e caminhar aqui no centro de São Paulo, aí conhecer um pouco mais da história do Brasil. Ó, aqui tem uma saída do metrô e tá bem policiado. Parte do colégio pra lá? Sim, tem a Praça da Sé pra cá, né? Então Isso, é pra lá. Tá. Essas são as ruelas, então, aqui do centro de São Paulo. Aqui é a Rua da Quitanda. Ó, cada esquina tem 2 guardas, 2 militares. Então é um esforço notável aí da prefeitura aí do governo do estado para prover segurança aí no centro de São Paulo. É ali o prédio do Banco do Brasil, né? Hoje acho que até tem um museu que funciona ali. Hoje é um sábado, tá bem tranquilo para caminhar aqui. Aqui então a Rua Álvares Penteado. E aqui a Prefeitura Regional da Sé. Tem inúmeras subprefeituras, né, na capital. Fica aqui quase em frente à Praça do Colégio. E aqui é outra agência do Banco do Brasil. Fica na Rua do Tesouro. É ali outro guarda ali. Esse é da Guarda Municipal. Então, Polícia Militar e Guarda Municipal, né, da Prefeitura fazem a segurança aqui no centro. Tá muito guarnecida a capital. Edifício Presidente Altino Arantes, sede administrativa. Então, fica aqui então a sede do Banco do Brasil, São Paulo. E a bandeira de São Paulo tem esse formato ali, listras brancas e pretas, porque representam os bandeirantes, né, os dias que eles passavam viajando. As listras negras representam a noite e as listras brancas os dias. E agora chegamos à praça Manuel da Nóbrega. Esse Manuel da Nóbrega foi um dos dois padres, né, que fundaram a cidade. Ele e o José de Anchieta. O Manuel da Nóbrega era mais velho. Ele, inclusive, faleceu antes. O José de Anchieta que teve mais destaque. Inclusive, tem uma rodovia com o nome dele. Então aqui é o chamado Pátio do Colégio, onde foi fundada a cidade. Pátio do Colégio, aqui foi fundada a cidade de São Paulo, então, em 1554.
A história então é que esses padres subiram para cá e construíram uma capela aqui nesse local e foi rezada a primeira missa então no dia 25 de janeiro de 1554, que é o dia de conversão do apóstolo Paulo ao cristianismo. Por isso que se convencionou dizer que a cidade é uma homenagem a São Paulo. Ali funciona o Museu das Favelas. E aqui é a Secretaria de Justiça. Muito policiamento aqui, né? E esse monumento ali é muito majestoso. E ali a gente vê os índios, né, que habitavam aqui inicialmente. O padre, todos os elementos que compõem a fundação da cidade. Então ali, não sei se dá para ler, está escrito: aqui, sob a cruz de Cristo, nasceu esta cidade dedicada ao apóstolo Paulo pelos jesuítas, Padre Manuel da Nóbrega e o irmão José de Anchieta, entre outros, 25 de janeiro de 1554. O local aqui é estratégico, ele é um pouco mais alto, então eles se protegiam de ataques de outras tribos indígenas. Ali para aqueles lados tem o Vale do Anhangabaú. Era um obstáculo natural a chegada aqui a esse local. E a cidade do Rio de Janeiro só foi surgir 11 anos depois, em 1565. Então, São Paulo foi a primeira cidade fundada no interior do Brasil, porque as outras cidades inicialmente foram fundadas no litoral, né? São Vicente, por exemplo, é anterior, 1532, se não me engano. Mas é no litoral. E aqui tem um pequeno museu aqui. Dá para ser visitado também, agora está fechado. E aqui a Casa da Imagem de São Paulo. É um museu também. Aqui é o chamado Beco do Pinto. A passagem utilizada no período colonial para o trânsito de pessoas e animais ligava o Lago da Sé à várzea do Tamanduateí. Então passava aqui e descia pro rio. Esse Tamanduateí é um rio. E aqui também tinha a casa da Marquesa de Santos. Esse aqui então era o solar da Marquesa de Santos. Essa Marquesa de Santos era amante do Dom Pedro I, né? Solar da Marquesa de Santos. É a Domitila o nome dela. Século XVIII. E a Praça da Sé tá pra lá. A Marquesa de Santos morava bem, né? E ali o Tribunal de Contas.
E aqui prédios em escombros. O centro de São Paulo tem disso, né? Muitas áreas bem feias. E não há interesse, né, em construir aqui porque a maioria desses prédios são tombados, então é difícil para algum empresário colocar dinheiro aí. Filho do céu, não é aqui. Muda a moto. Entra na terra. Entra na terra, não terra, E ali fica a Catedral da Sé. E aqui tem uma outra igreja que eu não sei o nome. E apesar do esforço da prefeitura, ainda muitos moradores de rua, né? Eles põem barracas, uns dormem embaixo de marquises. E essa é a realidade aí da capital. E ali embaixo a gente tem o chamado Parque Dom Pedro. Bom dia, bom dia! Bom dia, meus fãs! Bom dia! Cultivar, meu fã! Aí, ó! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Essa vibe do lugar aí. 8 horas e 30 minutos. Descobri. O nome da igreja é essa ali. É a Igreja Terceira Ordem do Carmo. Fica bem aqui. Próxima à Catedral da Sé, que fica ali naquela praça ali, bem na frente. Aquele prédio grande ali é o Tribunal de Contas e ali embaixo fica o Parque Dom Pedro II. Vamos visitar o museu aqui, o Catavento, no centro de São Paulo. Ele é parecido com aquele museu lá da PUC. As crianças vêm aprender sobre ciências, um monte de coisa, né? É legal aí para expandir a cultura. É aqui o pátio do Catavento, então. Aproveite muito. Então, o Catavento são várias salas aqui com experimentos científicos, informações. Muitas crianças aqui aprendendo física, química, ciências. Muito legal. Tia, esse é aquele do Ita. Legal. E aqui no Museu Catavento ainda tem uma réplica do 14 bis. Esse avião não fez um grande voo. Aqui é do Demoiselle. O primeiro avião fez um desse. Voou. Esse avião. E aqui várias locomotivas. Essa fachada do Catavento, então. Aqui funcionou, inclusive, como sede do governo estadual por um certo tempo. E aqui outra locomotiva. E da Companhia Paulista de Trens. Quebrado assim.
Aqui é o edifício Itália. Um dos mais altos da capital. Que é o famoso Ticolo Italiano, o Edifício Itália. São Paulo tem uma grande comunidade italiana, eles vieram para cá para trabalhar nas cadenas de café. Tinha uma empresa chamada Companhia Pan-Americana, e aí eles abriram como Copan. A ideia deles era abrir um grande complexo comercial e residencial aqui no centro e convidaram o mais famoso arquiteto brasileiro para projetar o prédio, que foi Oscar Niemeyer. Consolação já é a terceira igreja da Consolação no mesmo endereço. Essa daqui foi construída em 1909 e também foi projeto de um arquiteto alemão, Maximilian Hell. Ele resolveu utilizar um estilo bem europeu, que é o neogótico, e trouxe bastante material de Paris, da França. Então a gente tem bastante mármore, carvalho e
é uma igreja bem bonita aqui do centro de São Paulo. Por conta da igreja localizada aqui, a rua que passa na frente é a Rua da Consolação, que liga o centro de São Paulo indo para o alto de uma montanha. A montanha é a Avenida Paulista, muito bem. Depois da Avenida Paulista vai para a Zona Oeste, Pinheiros, Vila Madalena. Então é importante conexão aqui na nossa cidade. Se vocês caminharem daqui naquela direção por uns 20 minutos, vocês chegarão em frente ao famoso Cemitério da Consolação, que foi o primeiro cemitério público oficial de São Paulo, inaugurado em 1858. E aqui a bela Igreja da Nossa Senhora da Consolação, que dá nome a essa avenida aqui. Em São Paulo. Vamos dar uma olhadinha ali dentro. Diz ali que ela foi fundada em 1798. Esse é o interior, então, da Igreja Nossa Senhora da Consolação. Praça da República, onde nós começamos o tour. A gente costumava ver grandes casas, mansões que pertenciam aos barões, baronesas do café por aqui. Só que aí, meados dos anos 50, 40 e 50, elas foram substituídas por edifícios residenciais de luxo. Tem um prédio que eu quero destacar, está localizado ali na frente, que é o edifício branco com pilastras azuis no alto. Conseguem ver? Aquele edifício chama-se Viadutos. Ele foi construído em 1955 e foi projetado pelo João Artacho Jurado. Mas tem só um probleminha. João Artacho, que projetou o prédio, não era arquiteto. Nunca se formou em arquitetura, engenharia, mas ele era autodidata e tinha dinheiro, tinha uma empresa de construção. E aí ele aprendeu como projetar os edifícios. Depois que o projeto estava finalizado, ele apenas pedia aos seus amigos que eram arquitetos oficiais somente para assinar o projeto. E aí ele conseguia autorização, mas no final todo mundo sabia que era o prédio dele, por conta ali do formato, das cores muito diferentes para aquela época. A gente tem que dar o braço a torcer. Tá aqui ainda, nunca tiveram problemas, então ele era um bom arquiteto no final. Ele foi construído para ser a sede do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. E aí, por conta do jornal que funcionou por muito tempo aqui, o prédio do lado esquerdo, bem fininho, ali com as janelas alternadas, cinza e branco. Ali no térreo está a famosa lanchonete do Estadão. Foi a primeira a funcionar 24 horas em São Paulo. E eles têm o famoso sanduíche de pernil do Estadão, que é bem conhecido. Então vale a pena também voltar aqui. Eles ainda funcionam 24 horas. Não tem desculpa. Vocês terão tempo, né? Tá bom? Mas a gente vai continuar um pouquinho mais. É ali o Hotel Jaraguá. E aqui a Biblioteca Pública de São Paulo. Não é à toa que tem uma estátua aí do Camões. Biblioteca Mário de Andrade. Mário de Andrade? São Paulo, a Biblioteca Mário de Andrade. Ela foi inaugurada em 1942. Eles resolveram construir um novo edifício, que é essa construção atual aqui, pelo arquiteto Jacques Pilon. Então é todo o prédio, incluindo a torre ali atrás. Tudo isso é a Biblioteca Mário de Andrade. E a gente chama de Amário, a Biblioteca Mário de Andrade,
para homenagear um grande escritor brasileiro, paulistano. Foi o primeiro diretor da biblioteca, escreveu muito sobre a Paulicéia desvairada, por isso que... Bom, nós estamos em frente ao Teatro Municipal, a Pérola do Centro. Oficialmente é uma casa de óperas. Ele foi inaugurado em 1911, inspirado pela Casa de Óperas de Paris, na França. A inauguração deveria ter acontecido no dia 11 de setembro de 1911, porém o cenário que estava programado para chegar não chegou a tempo, ficou preso ali no porto, então eles tiveram que adiar para o dia seguinte, dia 12 de setembro de 1911. E a pessoa responsável pela construção do teatro foi o arquiteto Ramos de Azevedo, mesmo que projetou a Escola Amarela. Então eles escolheram aqui o estilo eclético, você vai ter elementos da arte barroca, Art Nouveau, renascentista. E a programação era inaugurar o teatro com a ópera Hamlet, do Shakespeare, bem famoso. Mas quando ele foi construído, em 1929, ali era a sede de uma empresa canadense chamada Light Company. Eles trouxeram eletricidade para o Brasil desde 1900. Então ali era a sede da Light em São Paulo. Só que aí a empresa acabou saindo, se mudando. E aí, depois de alguns anos fechado, o prédio foi reformado para ser um shopping por uma empresa privada, Shopping Light, para homenagear a empresa canadense. É só um shopping, um dos 56 shoppings que a gente tem em São Paulo. Mas também eu recomendo, que é o único aqui do centro, se vocês precisam comprar alguma coisa, especialidades são outlets. Tem a Praça Ramos de Azevedo, faz parte do complexo do teatro. Ela também foi inaugurada em 1911. Lá embaixo a gente tem um jardim, onde tem ali uma série de esculturas, uma fonte. Todos foram um presente da comunidade italiana em 1922, para o primeiro centenário da independência brasileira. E quando a gente atravessa para o outro lado, a gente poderia ver que lá embaixo tem um vale, que é o Vale do Anhangabaú. Anhangabaú vem do Tupi-Guarani, do idioma indígena daqui de São Paulo, e significaria o Rio do Anhangá. Rio do Anhangá seria uma entidade muito poderosa na cultura indígena, então o rio do Anhangá, Anhangabaú. O rio ainda passa lá embaixo, só que ele foi canalizado em 1910, quando a gente teve a criação do Jardim do Anhangabaú. Alguns anos depois, em 1938, a prefeitura destruiu o jardim para criar uma avenida que conecta a Zona Sul para a Zona Norte de São Paulo. Final dos anos 80, ai que saudade do jardim, colocaram um túnel para cobrir a avenida e inauguraram o Vale do Anhangabaú, que começa aqui, vai para aquela direção até o viaduto Santa Ifigênia. Então a gente tem o rio, tem a avenida, o túnel e o vale. Historicamente, aquele é o principal palco de eventos daqui do centro de São Paulo, a maior área aberta do centro. Então, por exemplo, durante a ditadura a gente teve cerca de 1 milhão de pessoas ali, diretas já, protestando. Aniversário de São Paulo, eventos especiais. E desde 2019 o Vale do Anhangabaú está sob concessão privada, então a gente tem vários eventos acontecendo lá embaixo. Quando é um evento privado, eles tampam toda a passagem, porque aí a gente, é aquela coisa, não pagou, não vai ver, não vai participar. Então por isso que a gente não consegue atravessar para lá hoje. Mas do outro lado do vale, se vocês olharem naquela direção, talvez o pessoal que está do meu lado direito desse passinho para cá por causa do caminhão, vocês conseguem ver que tem um edifício cinza com uma coroa no alto entre dois prédios altos. Conseguem ver? Aquele é o edifício Sampaio Moreira. Ele foi construído em 1924. E naquela época, aquele era o prédio mais alto de São Paulo, o primeiro arranha-céu com 12 andares. 50 metros de altura, nada comparado com o que a gente tem hoje, mas o bloco está preservado, a gente consegue entender como São Paulo se desenvolveu super rápido. E para chegar do lado de lá, a gente tem que cruzar uma ponte, um viaduto, o famoso viaduto do chá. Falei com vocês, sua vaca. Esse é o interior do Shopping Light, então. E no centro de São Paulo.
E aqui então o famoso Vale do Anhangabaú. Aqui tem um rio, é o rio Anhangá, que fica canalizado embaixo dessa estrutura aí. É aqui o Ramos de Azevedo que projetou esse prédio aí do Teatro Municipal e de outros tantos aí na cidade. E aqui o famoso Teatro Municipal, feito pelo cara, aquele da estátua ali na frente, o Ramos de Azevedo, um arquiteto aí que fez quase tudo aqui em São Paulo. É aqui a fachada lateral. E o Ramos de Azevedo tá ali. O pessoal fazendo exercício aqui no Vale do Anhangabaú. E outros fazendo pose. E ali uma estátua do Rui Barbosa. Rui Barbosa foi um jurista, ele fez a primeira Constituição da era republicana em 1891. Ali fica o Shopping Light. Ali o Teatro Municipal. E todo esse espaço aqui é o Vale do Anhangabaú. Passa um rio aqui embaixo. E esse espaço aqui foi privatizado. Então eles colocaram essas placas aqui, fazem shows, fazem um monte de coisa aqui. E ali tá a ponte. E a prefeitura tá lá. É porque você não estava no dia da briga. E o prédio mais alto da cidade, o primeiro que foi construído, foi aquele lá, com aquela torre lá em cima. E lá bem ao fundo tem um mirante, o edifício Mirante do Vale. Eu não vou subir lá, é muito caro. Em São Paulo tudo é caro. Os pedágios são caríssimos, os ingressos, tudo é dinheiro aqui. E aqui embaixo do vale passam carros. É um túnel ali. Muito legal. A cidade de São Paulo é toda oca por baixo, passa metrô, passa de tudo. E ali o prédio dos Correios, lá tá escrito telégrafo. E os prédios aqui são gigantescos. E ali o prédio do Santander, antigo Banespa. E aqui o Vale do Anhangabaú, fica tudo aqui no centro. E lá o mirante. E não dá para dar mole com o celular aqui como eu tô fazendo. Aqui o prédio dos Correios, então, bem no Vale do Anhangabaú, é gigantesco. E o prédio dos Correios está em funcionamento, não é museu não. Tá ali, tá funcionando, bem aqui no centro de São Paulo, aqui no Vale do Anhangabaú. Palavrinha difícil, né? Ó, lá em cima, ó, do prédio, aquele que fizeram tipo uma casinha de vidro lá para ser um mirante aqui do vale. E aqui fica a estação São Bento do metrô.
Então significa que o Mosteiro São Bento está por perto. Agora onde que ele está, não sei. Deve estar ali em cima, ó. Ali em cima é o Mosteiro São Bento. Vamos visitá-lo. Aqui então a fachada do Mosteiro São Bento. Vamos entrar ali dentro. Fica aqui em cima do Anhangabaú que está ali. Não, essa é a fachada do mosteiro aqui, ele é belíssimo ali dentro. E ali então a rua 25 de março com a Senador Queiroz. 25 de março foi a data da promulgação da primeira Constituição do Brasil em 1824. Por isso que essa rua tem esse nome, mas não tem nada a ver com aspecto jurídico, é a rua de comércio popular. Não tem nada a ver mesmo. Essa vibe então da 25 de março. Dá pra comprar de tudo aqui. Ninguém vem aqui e passa ileso. É muito cacaredo. Eu falei que tinha a ver com a Constituição, ó. É 25 de março e a outra é a ladeira da Constituição. Vamos visitar o Cemitério da Consolação, então, aqui em São Paulo. Essa, então, é a Avenida da Consolação. Ali embaixo fica a Igreja da Consolação. Então, por isso que tem esse nome. É uma das vias mais importantes aqui da capital. E olha aí a situação. A entrada então do Cemitério da Consolação. E aqui temos muita arte tumular. Esse cemitério fica encravado aqui no centro de São Paulo. Vamos lá. 15 de agosto de 1858. Foi inaugurado este cemitério. A história dele remonta mesmo ao ano de 1829. Há um tour guiado pelo Cemitério da Consolação todas as segundas-feiras, pela parte da tarde. E o guia mostra então as lápides mais famosas, como esta da Domitila de Castro, né, a amante do Dom Pedro I, que está em destaque e foi uma das primeiras pessoas famosas, digamos assim, a ser sepultada nesse cemitério. Seu nome, Domitila de Castro Canto e Melo. Nós temos aqui
uma biografia dela com uma foto ela até jovem. Mas no túmulo nós temos uma foto ela já bem de idade, não é? Repito o nome, Domitila de Castro Canto e Melo. A Domitila de Castro Canto e Melo, ela se tornou uma benemérita para o cemitério da Consolação. Mediante a inauguração deste cemitério, a Domitila de Castro Canto e Melo, ela doou para o cemitério, para este dinheiro que ela doa para o cemitério, era para ser empregado na construção da primeira capela que existiu, anterior à segunda que eu te mostrei. 2 contos de réis, ela doa para o cemitério para as melhorias da primeira capela. Domitila de Castro Canto e Melo, ela também, antes de morrer, ela deixou em testamento mais 4 contos de réis. Ela deixou para o cemitério Consolação uma soma de 6 contos de réis. Dinheiro este para as melhorias do cemitério, ou melhor, para a melhoria da primeira capela que foi construída naquele local. Domitila de Castro Canto e Melo falece em 1867. Mas antes disso, gente, ela recebeu 2 títulos na época do Império. Olha só aqui, dá para ver, né? Bem, tá? Olha só, Viscondessa de Castro, título que ela adquiriu na época do Império, o primeiro título. E o segundo título que ela adquiriu foi aqui em cima, Marquesa de Santos. Esta mulher acabou indo para a história. Como assim? Para a história, Popó? Porque ela teve um romance, um relacionamento com o primeiro imperador do Brasil. Quem era ele, o primeiro imperador do Brasil, Popó? Tá? Dom Pedro II. Dom Pedro I, fiz uma pegadinha para você, tá? Primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro I, gente. Ela se tornou amante do primeiro imperador do Brasil. É pejorativo falar isso sobre ela, tá? Não é, gente, porque ela foi amante de quem administrava o nosso país, Brasil. Esse, então, o jazigo do Barão de Antonina. Antonina é uma cidade lá do Paraná, né? Aqui os da Marquesa de Santos. O cemitério aqui respira história. E a arte tumular aqui é fantástica, realmente. Tudo para ser lembrado. É melhor ser um pobre anônimo, né, do que um rico enterrado aí. E aqui temos então o mapa do cemitério, aqui a marcação do túmulo da Marquesa de Santos, onde estávamos. E esse cemitério fica bem ao lado aqui do bairro de Higienópolis. Essa Rua da Consolação, ela começa aqui, onde tem a igreja. Aqui temos a Praça Franklin Roosevelt. E aqui temos também a Praça da República, onde se iniciou aquele walking tour lá, que aparece aí no vídeo. Aqui mais abaixo temos o Mosteiro de São Bento, que também aparece no vídeo. Aqui o Teatro Municipal, que a gente já mostrou também. Aqui o Banco do Brasil, o Teatro das Favelas. Aqui temos o Anhangabaú. E aqui é a famosa Catedral da Sé. Aqui o Mercado Público. E ao ladinho temos o Parque Dom Pedro. E aqui temos o bairro do Pacaembu também.
onde tem o famoso estádio. E mais para cima aqui nós temos a Avenida Paulista. Aqui a gente pode ver que a Avenida da Consolação, ela se transforma em Avenida Rebouças e ela atravessa aqui o rio Pinheiros. Falando em rio, esse rio aqui, o Pinheiros, ele vem desaguar aqui no Tietê, que está aqui. Esse rio Tietê é o mais importante de São Paulo. Ele nasce aqui em cima, na cidade de Salesópolis. E aí ele vai descendo. Tá aqui Salesópolis. Então o rio Tietê nasce aqui e vai indo, passa por São Paulo. E aqui dentro da cidade de São Paulo, temos também o rio Tamanduateí, que aparece ali ao lado do mercado municipal aqui. Esse rio foi muito importante para a cidade. Os pescadores traziam os peixes e vendiam no mercado municipal. Hoje em dia não é navegável, mas antigamente era. E esse rio, o Tamanduateí, ele deságua aqui no Tietê. Então, 3 rios importantes: o Tamanduateí, o rio Pinheiros, que está aqui, hoje em dia é a região mais nobre da cidade, e esse rio Tietê. Aqui temos também o aeroporto de Congonhas, que fica na Zona Sul, e aqui o Parque Ibirapuera. Vamos continuar então nosso passeio. Esse é o prédio então do antigo Banespa, que hoje em dia é do Santander. Uma espécie de museu de tudo um pouco. Esse então o mirante aqui do Santander. Então o mirante fica no 26º andar. Dá uma olhada do outro lado agora. Aqui a visão é mais bonita, mais ampla. E a Catedral da Sé fica ali. Ali. Aquele ponto lá, bem claro, lá, sei, ó, lá. É o chamado Templo de Salomão, que fica no bairro do Brás. Aquele bispo lá, o Edir Macedo, né, diz que é algo gigantesco. Pela quantidade de luz que a gente vê lá, realmente se destaca. E ali, não sei se dá pra ver, tentar colocar meu dedo aqui. Ali é o Teatro Municipal. Então aqui objetos de época. Tem a história da moeda, dos bancos. Muito legal. Aqui os presidentes dos bancos, Santander. E pensar que todo esse prédio aqui hoje em dia não tem nenhum valor, né, no sentido assim comercial, que virou um museu, né, hoje em dia. Um banco é tudo um aplicativo. Vê como o mundo se transformou.
Os bancos hoje em dia não tem nem agência. Hall dos presidentes do Santander. Aí, o rosto das figuras poderosas do banco. E é tudo muito suntuoso. A questão do crédito à indústria é de extrema importância. As indústrias solicitaram 10 mil cruzeiros. Depois... Impressionante a madeira que tem aqui. Uma madeira de lei. Diretoria do banco ficava aqui, então, olha só. Tudo em madeira. Que lindo, né? Lá em Porto Alegre também o Santander comprou o Meridional e no centro também fez um prédio assim, nesse estilo, só que aqui é muito mais suntuoso porque aqui era a sede do Banespa. O Banespa era o equivalente ao Banrisul lá do Rio Grande do Sul. Vamos lá para mais um andar, então. Agora é o quinto, não, quarto. É o quarto. E aqui é o panorama um pouco do crescimento de São Paulo. E o prédio esse nós estamos visitando é esse aqui. É aqui o majestoso hall. E aqui a mesa dos bancários. Uma época romântica. Hoje em dia as coisas assumiram outros ares, né? Farol Santander, um prédio com um futuro tão importante quanto o seu passado. São Paulo, impulsionada pelo café, caminhava em uma só direção. A cidade ficava maior e os prédios mais altos. Até surgir o maior deles. Uma estrutura em concreto armado. Trinta e 35 andares, 1.119 janelas e a ambição de ver o mundo de cima. O estilo Art Deco, inspirado no Empire State Building, foi centro de importantes decisões e símbolo da economia pujante de uma cidade com cada vez mais movimento, mais pessoas, mais força. No ritmo da sua gente, São Paulo se transformou em uma das maiores metrópoles do mundo. Unindo cultura, inovação e progresso. E agora, caminha não só para cima, mas em todas as direções. Porque no centro do seu desenvolvimento tem uma referência. Um centro de cultura, turismo, lazer e gastronomia que incentiva a transformação contínua das pessoas através da arte, novas ideias e experiências.
Um mar que, com a luz do seu farol, quer ajudar a transformar o futuro. E sempre se questionou: o que a gente pode fazer pelo amanhã, hoje? Ah, um prédio gigante, 35 andares. E ali eles passam um filminho. E o lustre é lindo. Bom, tudo aqui é lindo, né? Ele começou a ser construído em 1939. Isso aí, então. Visitado. Farol Santander de São Paulo. Muito legal a visita, então, vale a pena. Só que tem que ficar o dia inteiro aqui para ver tudo que tem. É muita coisa. E o banco, então, começou a ser construído em 1939 e foi concluído em 1947. 8 anos aí para ficar pronto esse gigante aí. Que hoje vale mais que o Nubank, por exemplo. O Nubank vale muito mais, né? E olha, eles colocam as câmeras ali, colocam tipo um negócio ali para as pessoas estão ir retirar as câmeras ali. Aqui é o centro de São Paulo. Moradores de rua ali, com seus cachorros, se misturam a bancos luxuosos. E aqui o MASP, o Museu de Arte Moderna de São Paulo. É o Museu Assis Chateaubriand, aqui na Avenida Paulista. Vamos visitá-lo. Não consegui. Ah, encerrou o ingresso. Agora já é 5h30 e às 6 fecha, aí eles não deixam entrar mais ninguém. Aqui fizeram tipo a gangorra aqui, molas. Aqui o pessoal descansando. Ao fundo ali é o Hospital 9 de Julho. E olha só quantos níveis aqui a gente tá. Vários níveis acima, né? O trânsito tá lá embaixo. Que bom poder. Aí, ó, vamos pegar. Meu filho, velho. Ah, eu vou ver, sabe por quê? Então esse vão livre aqui é uma obra bem complexa, né? Porque não tem sustentação alguma, só se sustenta nesses pilares ali. Acho que colocaram muito ferro aí para aguentar o peso.
E os bandeirantes são tratados como heróis aqui em São Paulo, né? Porque afinal de contas foram eles que descobriram Paraná, Santa Catarina, as Minas Gerais, eles que foram desbravando. Foram pelos rios, abrindo picadas, por trilhas. Então esse é a Anhanguera, inclusive é nome de estrada aqui em São Paulo. Tem aqueles outros lá também, esqueci o nome agora, depois eu coloco aí. São vários, né? O Raposo Tavares, agora me veio o nome, o Raposo Tavares, o Borba Gato, é inúmeros, né? Então eles foram personagens de muito destaque. E olha só, eles colocam câmeras e coisas aqui, só que colocam tipo umas proteções aqui, tipo uma espada ali para não tirarem. Não é fácil. Aqui é a polícia. E aqui o Parque Trianon, esse então, que é uma área verde muito bela aqui no centro da Paulista. E aqui são as regras. Ele vai lá dentro. Agora já não tem ninguém. O pessoal frequenta mais de dia. Tem segurança ali. Eu não vou caminhar ali porque já tá caindo a noite, tá frio agora. Olha o tamanho do ônibus. Parece uma minhoca. E ali a CNN. Instalada aqui na Paulista. Dá para assistir ali de grátis. E aqui é a entrada pro Trianon MASP, a entrada do metrô. E aqui mais Justiça Federal, ao lado da Fiesp. Então são 3 prédios da Justiça aqui na Paulista. O fórum fica ao lado da Catedral da Sé, aos fundos da Catedral da Sé, no Fórum João Mendes. E ali onde tem aquele baita painel é um shopping, Shopping Cidades de São Paulo. Aqui na Pamplona com a Paulista. E aqui o estacionamento do edifício Barão de Cerro Azul. Pois vou pesquisar quem foi o Barão do Cerro Azul. Muito chique, né? Quem é você? Barão do Cerro Azul. Abre caminho aí para a ambulância. Ó, aqui já é dificuldade. SAMU de Santo André. Uma coisa que minha mãe não faz com ele, que ela sempre foi. O pessoal não passa, ó. O sinal vermelho ali. E esses edifícios aqui da Paulista são muito lindos, um mais lindo que o outro. É, ali tem a torre, seja da televisão. Aqui na Paulista acho que está quase 800 metros acima do nível do mar, né? Bem alto. E faz frio em São Paulo. Olha o que estão vendendo ali. E aqui a banquinha vende tudo também. Era pra eu já aposentar ele. Hoje já mandou. E ali o prédio da Fundação Casper Libero. Esse Casper Libero foi um jornalista. Ele que fundou a Faculdade de Comunicação. Ele era proprietário desse jornal, a Gazeta. Depois virou televisão, rádio.
E aqui para baixo, à direita, fica um bairro bem chique aí, o bairro dos Jardins. A região bem nobre aí da capital paulista. E essa avenida aqui foi inaugurada em 1891. A região central fica lá para baixo. Olha só, United Airlines tem um escritório aqui na Paulista. Companhia bem grande, americana, acho que é a maior companhia americana de aviação. Olha, esse aí montou a barraca aqui na Paulista. Morar na Paulista não é para qualquer um, né? E à medida que a noite cai, o movimento vai ficando maior. O pessoal vai saindo do trabalho e outros vêm passear aqui mesmo. E aqui é a Paulista com a Brigadeiro. E aqui o Hospital Alemão Oswaldo Cruz tem a faculdade de medicina deles, educação e saúde. Muito chique, né? E ali um dos poucos casarões antigos que sobraram. Essa Avenida Paulista foi ocupada por barões do café, né? Eles ganharam muito dinheiro com o café nos anos 1800 e aí no final do século se estabeleceram em casarões aqui. E daí depois virou tudo em prédio, né? E aqui outra estação do metrô. Aqui é a Brigadeiro, então. E muita gente divide o local de trabalho. Aqui aluga, né, uma sala comercial por algum tempo, algum período para fazer atendimento aqui no centro da Paulista. E aqui na Paulista sobrou esse hospital, o Hospital Santa Catarina. A entrada é aqui, ele fica praticamente na Paulista, porque a Paulista tá aqui, né? Certamente não é SUS. E ali outro edifício histórico ficou. Tamanho do ônibus é uma centopeia. E aqui a fachada então do hospital. Muito bonito ali, o símbolo da medicina, né? E várias figuras históricas, Papa. Muito legal ali. Frases motivacionais. Um pulmão, coração. Só no grupo está a força, quase falha no indivíduo que unido se reforça. Hospital Santa Catarina. Ali o atendimento. É a fachada do Santa Catarina, então. Lindo, lindo, lindo. Se eu ficar doente, quero vir pra cá. Mas certamente meu plano não paga. Meu plano é o SUS Plus.
E lá do outro lado fica a Casa das Rosas. Eu vou passar para lá para filmar melhor, mais de perto. E aqui a Guarda Municipal fazendo a segurança. Hoje em dia temos a Polícia Militar e a Polícia Municipal, né, que são as guardas. Bom, antes de passar para lá, vou visitar então esse museu aqui. Museu moderno. É o Japan House, mas tá fechado, agora já é tarde. Tipo MASP também, vai fechar. São objetos aí do Japão, eu acho. É, ele fechou às 18 horas, então agora já passou desse horário. E ali ao fundo tem um outro shopping, que é o Shopping Paulista. É bom. Não é que tem rosas mesmo, de verdade. Muito lindo o espaço, né? A casa mesmo está fechada esse horário. E aqui é uma exposição. Você me trouxe, você Então aqui termina a Paulista. Vamos retornar. E aqui teste da AIDS, teste rápido. A tua cidade tem isso? Acho que é legal, né? E aqui então a Praça Oswaldo Cruz. E ali o shopping, aquele que eu referi antes. E aqui a igreja Nossa Senhora do Paraíso. A Avenida Paulista tá ali na frente, o início dela, né? E ela vai até a Consolação, que leva esse nome em razão da outra igreja, Nossa Senhora da Consolação. Então a Paulista fica entre duas santas, né? A Nossa Senhora do Paraíso e a Nossa Senhora da Consolação. E aqui então o mapa da região. Aqui temos a Catedral Nossa Senhora do Paraíso. Aqui temos a Rua do Paraíso. Aqui a Praça Oswaldo Cruz. Aqui o Hospital Oswaldo Cruz. Aqui temos a Japan House, que a gente não pôde entrar porque estava fechada. Aqui o Hospital Santa Catarina. Tanto o Hospital Alemão como o Hospital Santa Catarina são hospitais privados.
Aqui é a Casa das Rosas, que nós passamos também, né? E a Avenida Paulista, ela tem 2.700 metros, termina aqui no Paraíso e começa aqui nessa região aqui da Consolação, aqui na Praça Marechal Cordeiro de Farias. Aqui do outro lado nós temos o Hospital de Clínicas da Universidade de São Paulo, temos também a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Aqui é a Avenida Rebouças, aqui é Oscar Freire, que é uma rua com várias lojas chiques. E aqui o Museu de Arte, né, o MASP, que a gente passou por ali. Do outro lado fica a Catedral Metropolitana, né, e a Praça da Sé. E para baixo aqui da Paulista temos o Ibirapuera e o Obelisco aos Heróis de 32, que a gente vai visitar agora. E aqui é a entrada do Ibirapuera. Tem que pagar R$20 para estacionar o carro. Não é barato não. Se a pessoa quiser vir correr aqui ou passear todos os dias, sai salgado. É gigantesco. Fiz um voo com o drone, vou deixar as imagens aí. É a Praia dos Paulistanos. Esse aqui é o Portão 3. Me gustaría ir a la 4 y para ir a hacer. E aqui em frente ao Ibirapuera fica esse obelisco aqui, uma espécie de mausoléu em homenagem aos combatentes da Revolução Constitucionalista de 1932. Bem imponente o negócio. E essa revolução opôs o Getúlio Vargas, que tinha tomado o poder em 1930, dos paulistas, né? E no final das contas, em 3 meses, né, o Getúlio detonou os paulistas. A guerra começou no dia 9 de julho, em outubro já tinha terminado. O Getúlio colocou exército, contratou tudo que é tipo de miliciano para lutar em favor dele. Ele bloqueou o Porto de Santos ali para eles não receberem armas. É uma massacre. Foi uma guerra desse tipo aqui. Trincheiras de saco. É, aqui o nome dos soldados. Aqui é uma homenagem aos soldados paulistas, né? Que faleceram. Oração ante a última trincheira. Aí tem o nome deles. Então é um misto de cemitério, igreja, monumento, tudo para lembrar a data mais importante, né, dos paulistas, que foi essa guerra aí. Aqui
a representação de um soldado morto. E os cartazes explicando um pouco da história. Então esse movimento aí foi muito importante, porque a partir dele que foi elaborada a Constituição de 1934. Eles perderam a guerra, mas o principal intento, que é fazer uma Constituição, foi feita, né? Em 1934. Só que essa Constituição durou só 3 anos. Em 1937, o Getúlio Vargas outorgou uma outra Constituição. E aí, já era, né? Aí ele ficou até 1945, quando ele saiu. Aí foi feita uma nova Constituição em 1946. E o mausoléu, o obelisco é todo cercado aqui. Felizmente o pessoal vem fazer o que não deve aqui, né? Eles começam até a colocar barraca aí. Ó, tem uma pessoa lá que tá secando as roupas aqui nesse espaço. Então a data máxima dos paulistas é uma guerra, né? Essa guerra de 1932, uma guerra feita contra o Getúlio Vargas. E a data máxima dos gaúchos é uma guerra também, uma guerra que foi feita começou em 1835 contra o imperador. Em ambas as guerras, os dois estados acabaram perdendo, né? Mas a vida é assim. Ganha alguma coisa, perde outras, e assim vai se levando a vida. Tem uma avenida aqui, que é a Avenida 9 de Julho, que foi o dia que começou, então, a guerra. E no Rio Grande do Sul, a data máxima é o dia 20 de setembro, né? Que foi o dia também que começou a guerra. Então, as similaridades entre os dois estados. E essa data ali, o 23 de maio, foi a data em que 4 estudantes simpatizantes oposicionistas, na verdade, do Getúlio Vargas, foram assassinados na Praça da República. Foi no dia 23 de maio. E a guerra começou no dia 9 de julho, então se diz que esse 23 de maio foi o estopim que fez eclodir, então, a guerra, né? E aqui em São Paulo tem uma avenida chamada Rubem Berta, que vai em direção ao aeroporto de Congonhas. Esse Rubem Berta foi quem administrou por muitos anos a Varig, aquela companhia gaúcha, né? Faliu, a Gol comprou. Tem até um bairro lá em Porto Alegre chamado Rubem Berta. Ele foi quem transformou a Varig na potência que ela foi. Era um alemão, acredito, porque a Varig foi fundada por alemães em 1927 e faliu, acho que em 2006, salvo engano. E aqui em São Paulo não tem rua, não tem avenida, não tem praça, não tem nada com o nome do Getúlio Vargas. Ele é um personagem esquecido aqui. No estado tem, ali em Guarulhos tem uma praça com o nome Getúlio Vargas, mas aqui em São Paulo mesmo não tem nada.
até carrinho para quem não quer caminhar muito. E aqui dá para alugar bicicleta. E o parque foi inaugurado em 1954, quando a cidade completou 400 anos. Então, em 2054, São Paulo fará 500. Vamos ver o que vai surgir lá. E na região do Ibirapuera temos o monumento às bandeiras. Foi aquele pessoal que explorou o interior do Brasil, sobretudo o sul e também o centro-oeste. Esse monumento foi inaugurado no dia 25 de janeiro de 1953, fazendo parte das comemorações do 4º centenário da cidade de São Paulo. E ele foi idealizado e construído pelo arquiteto Victor Brecheret. Muito lindo, né? Outro local para ser visitado em São Paulo é o Monumento à Independência, que fica às margens do Riacho Ipiranga. O próprio Dom Pedro I e as imperatrizes, Dona Amélia e também Dona Leopoldina, estão enterrados na cripta, abaixo aí do Monumento à nossa Independência. E do outro lado temos o Museu Paulista. Esse museu conta toda a história dos bandeirantes, a história de São Paulo e a história da evolução dos costumes. Tem um acervo muito vasto. Já temos no canal um vídeo mais detalhado sobre esse museu e também sobre esses belos jardins aí. Vamos visitar o estádio do Pacaembu, então. Vocês acham que esse navio tá parado ou ele tá... Ele vai soltar esse porto, vai entrar nessa terra alagada. Vamos pra cá. Tá bem legal. Vocês vão ver que o negócio vai ficar gigante. Aqui é um grupo de crianças. Agora não é mais Pacaembu, é Mercado Livre Arena. Impressionante, né? Essas empresas tomaram conta de tudo. Ele tá se soltando. Já. O pessoal tá treinando aí, então. Muito legal. Mercado Livre Arena Pacaembu. Eu acho que qualquer pessoa pode vir aqui. É um estádio municipal, né? Então é um estádio público. Hoje em dia está sendo mais usado para shows. Aqui até acho que o Alok fez shows esses dias aí, outros artistas. Porque isso aqui fica bem no centro de São Paulo, então fica fácil. Aqui é uma homenagem aos campeões mundiais de futebol.
E aqui então Charles Miller, 1874-1950, introdutor do Futebol Association. E aqui várias placas. Eu iria fazer um voo com o drone, mas tem uma névoa no ar aqui em São Paulo. Não sei se é névoa de névoa mesmo, de cerração, ou se é tipo poluição, sei lá. O Paulo Machado de Carvalho, que dá nome ao estádio do Pacaembu, foi o responsável pela delegação brasileira na Copa de 1958 e também na de 1962. Em ambas o Brasil foi campeão e muito do sucesso foi creditado a ele. Por isso, a homenagem. E aí as imagens, então, do bairro do Pacaembu, que é um nome indígena e significa lugar das pacas. Esse bairro está bem próximo do centro e, como a gente vê, muita névoa no ar. As imagens não ficam boas. De toda forma, eu registrei para a gente ter aqui no canal as imagens. Dentro do estádio tem um museu do futebol. Noutra oportunidade eu vou colocar as imagens. E em frente ao estádio temos a Praça Charles Miller, que foi quem introduziu o futebol aqui no Brasil. E agora algumas imagens do Memorial da América Latina, que foi inaugurado em 1989. Esses prédios aí são bem característicos da arquitetura do Oscar Niemeyer. É aquele arquiteto que projetou Brasília também. Então, ele é muito famoso, na verdade é o arquiteto mais famoso do Brasil. E aí a gente tem ao fundo também algumas imagens da Barra Funda, que é o bairro onde está situado todo esse complexo do memorial. E para finalizar, vamos deixar algumas imagens das ruas de São Paulo, das avenidas, viadutos, pontes. Tá certo? Grande abraço, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo.